Oi, gente, amigos, irmãos, boa tarde. Como estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal F Carvalho Channel. É uma honra imensa ter você comigo aqui no canal. Francisco Carvalho, mais uma vez aqui neste 28 de dezembro. Gente, neste vídeo eu vou falar sobre a pregação de Boulos. Guilherme Boulos ensina os cristãos, ensina a Bíblia aos cristãos, né? Aquele ensina. E também vou falar sobre a palavra de Natal da Rainha Elizabeth II. Ela coloca Jesus Cristo no centro da mensagem. Antes, eu quero pedir um favor a você. Se não está inscrito, se inscreve, deixa o sino acionado para receber os vídeos e compartilha com todo mundo das suas redes sociais. E no final, se gostar do vídeo, deixa aquele joia todo especial para ajudar aqui o canal. Beleza, gente? Então vamos ao conteúdo aqui do vídeo. Pessoal, o Boulos, com toda a sua hipocrisia, está querendo ensinar os cristãos a serem cristãos. Todos já conhecem Guilherme Boulos, um ateu que sonha em chegar à presidência e transformar o país em uma republiqueta comunista, cuja população sem direito algum viva apenas para trabalhar e sustentar as mordomias do governo, tal como em Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte. Esse é o desejo de Boulos. E agora, nos últimos dias, ele está pousando de bom samaritano, usando a Bíblia, usando versículos bíblicos, passagens da Bíblia. Gente, de onde já se viu um ateu, até que ponto um ateu cínico, um ateu louco é capaz de chegar usando a Bíblia para chegar aonde deseja chegar, né? Distorce todo o texto, distorce o texto, o versículo bíblico. É impressionante, usa o versículo, claro, fora do contexto, tudo isso para enganar o povo. Mas ele sempre mentiu. A hipocrisia de Boulos está no seu DNA. Ele está distorcendo as escrituras para desviar a atenção dos cristãos o verdadeiro caminho do Senhor Jesus e levar os cristãos ao caminho do inferno. Ele está fazendo a mesma coisa que Satanás fez, usar a palavra de Deus para desviar as pessoas do verdadeiro caminho de Deus e levar para o caminho do inferno. E ele está fazendo a mesma coisa, ele está usando a mesma linguagem da teologia da libertação que foi criada na década de 60, pelo menos no final da década de 60, a teologia da libertação ganhou força aqui no Brasil. Em seguida veio a tal missão integral, que também ganhou força aqui no Brasil. Do lado católico, o surgimento da teologia da libertação, e do lado evangélico, o surgimento da missão integral, ambas com o mesmo discurso, a mesma narrativa. Então, e Boulos está usando a linguagem da teologia da libertação para fazer os cristãos acreditarem em mais uma das suas tramas. A gente, comunismo e cristianismo são duas coisas opostas, são duas coisas opostas e contrárias uma à outra e excludentes. Se o comunismo está certo, o cristianismo é uma farsa. E se o cristianismo está certo, o comunismo é uma farsa. Eu, como cristão conservador, defendo o cristianismo com unhas e dentes. O cara é um ateu dissimulado. Um ateu dissimulado porque usa a Bíblia para enganar os cristãos.
cristianismo é perseguido, minha gente. O cristianismo é perseguido em Cuba, na Coreia do Norte, na China, na Eritreia, no Vietnã, em todos os países comunistas. O cristianismo é perseguido porque as duas coisas são opostas. O cristianismo não persegue comunistas. Os cristãos não perseguem os comunistas, mas os comunistas perseguem os cristãos. Na Bolívia, na Venezuela, nesses países comunistas, os cristãos, a igreja é perseguida. Vou colocar aqui um vídeo onde Boulos usa dissimuladamente a Bíblia para enganar os cristãos. Mensagem de Natal de Guilherme Boulos, ateu e comunista, querendo ensinar os cristãos a serem cristãos. Você já parou para pensar como seria se Jesus nascesse hoje no Brasil? Quase 200 milhões de brasileiros e mais de 2 bilhões de pessoas pelo mundo comemoram o Natal todos os anos. É verdade que o Natal virou sinônimo de comércio, de pessoas se estapeando para comprar presentes de última hora nos shoppings cheios de Papais Noéis e com poucos pensamentos cristãos. Ainda bem que temos um ateu comunista para nos alertar. Pensou, gente? Um ateu comunista ensinando, mostrando que não devem fazer do Natal apenas um objeto de comércio. Mas essa loucura comercial tem muito pouco a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo. Pelo menos, não do Jesus que conhecemos na Bíblia. Jesus não veio de uma família rica ou importante. Nazaré está para a Palestina, assim como Paraisópolis está para São Paulo ou a Rocinha para o Rio de Janeiro. Como diz no Evangelho de Lucas, Jesus nasceu num estábulo 6 dias antes da Páscoa. O estábulo não pertencia a José e a Maria. Eles estavam lá porque não tinham nenhum outro lugar para ir. Sim, é verdade. Jesus, como milhares de outras crianças, nasceu sem teto. José e Maria realmente não tinham casa em Belém, mas José tinha casa e tinha uma empresa de carpintaria em Nazaré. Não era uma família sem teto. Viu, senhor Boulos? E os cristãos que acreditam nisto, que fazem essa interpretação equivocada de que Maria e José eram pessoas sem teto, sem casa. Então, os cristãos precisam compreender que José e Maria tinham teto. Eles moravam em uma cidade do interior, mas eles tinham casa. E eles tinham uma empresa. Eles tinham uma carpintaria, e a carpintaria não era qualquer um que podia ter. Eles tinham uma profissão, trabalhavam e, com certeza, tinham o essencial, tinham o necessário, tinham o que eles precisavam para viver. Eles não eram pobres de não ter casa, de não ter teto, de não ter roupa, de não ter comida. Não. Lá em Belém, eles não tinham propriedade, eles não tinham propriedades em outros lugares, mas lá em Nazaré eles tinham. Então, quando Maria e José se encontram lá em Belém para o alistamento, que foi determinado pelo governador romano, o alistamento dos judeus, Maria estava grávida nos dias de dar à luz. José e Maria se deslocaram de Nazaré e foram a Belém para o alistamento. E chegando em Belém, ele não encontrou pousada, não encontrou hotel, porque a cidade estava lotada. Muita gente de fora em Belém, a cidade lotada, as casas já lotadas. Quando eles chegaram, não encontraram vaga, nenhuma vaga. Portanto, Maria e José
não tinham casa em Belém, mas tinham casa, tinham teto, tinham roupa, tinham comida, tinham uma empresa de carpintaria lá na cidade de Nazaré, na Galileia. Não era uma família sem teto, viu, seu Boulos? E muitos cristãos que seguem essa narrativa, que não é bíblico isso, que a família de Jesus era pobre, muito pobre, né, que não tinha nada. Isso é mentira. Quantos juízes no Brasil de hoje não mandariam despejar a família, mesmo com a mãe grávida? Desde que nasceu, Jesus foi perseguido pelos governantes, como se fosse um criminoso. As escrituras contam que o rei da época mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos nos arredores de Belém, com medo da chegada do Filho de Deus. Você pode estar pensando, mas o governo mandava matar crianças? Que horror! Paulo está fazendo aqui, minha gente, uma associação distorcida entre a morte de crianças por balas perdidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a matança de crianças por Herodes. Olha só que absurdo. Olha só que absurdo o que ele está fazendo. Pois é, no Rio de Janeiro, pelo menos 6 crianças foram mortas durante ações policiais em favelas. Uma delas, Agatha Félix, de 6 anos, que morreu com um tiro de fuzil nas costas. Em São Paulo, a vítima mais jovem do massacre de Paraisópolis foi um menino de apenas 14 anos. E veja que ele faz essa associação da morte de crianças nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, por policiais. Boulos não faz referência à morte de crianças nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, por criminosos do tráfico. Ele culpa os policiais. Ele culpa os policiais. Muitas dessas crianças que morrem, e crianças mesmo, não estamos falando aqui, eu não estou falando de criminosos aí, de adolescentes criminosos, não estou me referindo a isso, mas de crianças pequenas. Muitas delas são assassinadas pelos criminosos, e muitos desses crimes, a imprensa, as pessoas culpam a polícia, porque as pessoas ali não têm coragem de dizer que são os criminosos e culpam os policiais para poder não sofrerem retaliações, não sofrer retaliações dos criminosos, passam a culpar os policiais e a imprensa vende para a população, vende para o Brasil essas notícias mentirosas. Paulo está associando a matança das crianças ali nos dias em que Jesus era menino, criança, por Herodes, associando as crianças que morrem, e ele atribui aqui as mortes dessas crianças aos policiais. É um comunista que não gosta da polícia, não gosta do trabalho da polícia, das polícias, não gosta, ele quer que os bandidos fiquem às soltas fazendo o que eles bem querem. É isso que ele está vendendo aqui, é isso que ele está querendo, usando a Bíblia para enganar os cristãos. Jesus dedicou toda a sua vida para os humildes como ele. Defendia e curava os miseráveis que andavam pela rua da Galileia. Ele era misericordioso com as prostitutas. No Evangelho de Mateus, ele disse: as meretrizes entram com vós no reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse, viu, seu Boulos? Não foi isso que Jesus disse. Essa é mais uma sutil distorção, dissimulação sua. No próprio texto do vídeo, a gente enxerga isto. Não foi isto que Jesus disse. No texto, Jesus falou com escribas e fariseus e fez uma alerta. Os publicanos e meretrizes que creem nele estarão no reino de Deus primeiro que eles, os fariseus que não criam em Jesus. Foi isso que Jesus estava dizendo. Mais uma vez, Boulos usa o texto aí para distorcer e enganar.
e enfrentou os fariseus que lucravam com a fé do povo. Em outra passagem da Bíblia, ele chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas. O que ele diria dos vendilhões do templo, dos falsos profetas de hoje em dia? E, gente, Boulos está cometendo uma loucura, uma loucura. Veja só, ele está condenando aqueles que fazem da Bíblia produto, que fazem do púlpito balcão de negócio, que fazem do templo um mercado e fazem do público, dos fiéis, os seus clientes. Boulos está condenando estes que agem assim, e eu também não concordo e condeno essa ação de mercantilização da palavra de Deus. Eu condeno isso, claro, mas o que Boulos está fazendo aqui é semelhante, ele está fazendo igualzinho esse pessoal. Boulos está fazendo igualzinho aqueles que vendem, que fazem da Bíblia comércio, que fazem do púlpito balcão de negócio, que fazem do templo mercado, que fazem dos fiéis os seus clientes. E Boulos é um falso profeta. É um falso profeta porque está usando a Bíblia para enganar. Está usando a Bíblia de forma dissimulada para enganar os cristãos. Viu, Boulos? Você é um falso profeta, igualzinho a estes falsos profetas dos templos, a estes falsos mestres dos templos. A diferença é que eles estão nos templos e você não. Se ele reaparecesse hoje entre nós, como muitos dos que se dizem cristãos tratariam Jesus? Seria chamado de comunista, xingado nas redes sociais e com certeza diriam mais de uma vez para ele: vai para Cuba. Olha só, de novo tentando associar Jesus ao comunismo, como o faz a demoníaca teologia da libertação. Tentando de novo aí dizer que Jesus era comunista, que Jesus era socialista. Quando Jesus barrou apedrejamentos, se comportou como um legítimo defensor dos direitos humanos. Hoje, talvez muitos diriam: gosta de bandido? Leva para casa. E como costuma dizer Frei Beto? Frei Beto, minha gente, é um notório defensor da demoníaca teologia da libertação que exalta Karl Marx e tenta diminuir Cristo. É um comunista, esse Frei Beto é um comunista, minha gente. Jesus não morreu nem de velhice, nem de doença e nem atropelado por um camelo nas esquinas de Jerusalém. Foi crucificado, sem direito a julgamento algum. Foi vítima de torturadores. E naquela época também existiam entusiastas da tortura que aplaudiram a sua morte de pé. Jesus Cristo veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Por isso, a salvação foi estendida a todos quanto o receberam. Mais uma distorção grave que Boulos faz aqui da Bíblia. Ele diz que Jesus Cristo foi crucificado sem direito a julgamento algum. Isso é mentira. Jesus Cristo foi crucificado, antes ele foi julgado, sim. Primeiro ele foi julgado pelo tribunal dos judeus, os representantes do Sinédrio, os sumos sacerdotes, que eram os chefes do Sinédrio, o julgamento dos judeus, que julgavam causas e crimes contra a religião, e ele foi julgado pelo tribunal romano, ele foi julgado por 2 tribunais e foi condenado pelos 2 tribunais. Ele foi julgado sendo acusado de crimes contra a religião e foi julgado pelo tribunal romano, acusado de ter cometido crime contra o Estado romano. Então, Boulos, você está mentindo. Jesus Cristo foi julgado, sim, e ele foi condenado nos 2 tribunais. Nós sabemos que a condenação de Jesus Cristo foi injusta, porque Jesus não cometeu crime algum, mas o que você está dizendo aí é mentira. É mentira, você está dizendo que ele não foi julgado, que ele foi crucificado à revelia por torturadores. Isso é mentira. Ele foi crucificado por tribunais, tanto tribunal judeu quanto tribunal
romano. Você deveria questionar, você deveria falar que ele foi julgado injustamente, porque não cometeu crime, mas você, a sua mensagem é dizer que ele não foi julgado e sim torturado. É mentira sua, porque você quer justificar essa sua loucura, você quer justificar, você quer convencer os cristãos que o Estado brasileiro torturou pessoas durante o governo militar. É por isso que você está falando destas coisas. Ele está usando aqui o fato dos opositores de Jesus Cristo gritarem e pedirem a crucificação de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma comparação com aquilo que eles chamam de tortura pelos militares. Eles acusam os militares de torturarem as pessoas no período aqui do regime do governo militar. Durante o governo militar aqui no Brasil, os militares são acusados de praticarem torturas. Mais uma vez, Bolo está distorcendo aqui, ele usa a Bíblia de uma forma bastante dissimulada, porque eles acusam aqui os militares, na época do governo militar aqui no Brasil, eles acusam os militares de terem praticado tortura. Então, ele está fazendo a comparação, ele está comparando aquele pessoal que clamava para que Jesus fosse crucificado com a população brasileira que aprova o governo militar, que aprova o período do governo militar aqui no Brasil, acusando aí os militares de praticar a tortura e comparando aqueles que aprovam o governo militar com aqueles que pediram a crucificação de Jesus. É isso que Boulos está fazendo. Uma verdadeira distorção absurda da palavra de Deus. Jesus teve esse destino justamente porque ousou enfrentar os poderosos, enfrentar os preconceitos e defender a igualdade entre todos. Mentira, Boulos. O destino de Jesus já estava traçado por Deus como forma de redenção objetiva a toda a humanidade que merece o inferno com a punição eternal. Vários livros das Escrituras do Velho Testamento profetizavam que a vinda dele e o sofrimento dele iria acontecer, como é o caso do profeta Isaías, dos Salmos. Jesus se sacrificou em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. O Evangelho de Mateus conta que certa vez Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mais um versículo fora de contexto. Jesus disse isso depois que o jovem rico preferiu suas riquezas a seguir Jesus. O coração do jovem estava nas riquezas. Isso não quer dizer que ser rico ou próspero é pecado. Ele está usando a Bíblia aí de forma dissimulada e mentirosa para condenar a riqueza. E é tão interessante que nesta campanha para prefeito, Boulos gastou milhões, minha gente. Ele gastou cifras milionárias. Esse cara é riquíssimo, e enriqueceu com dinheiro público. Está aqui condenando os ricos. É muita dissimulação por parte de uma pessoa só. Ele defendeu a divisão dos bens como expressão da igualdade social. Mentira, Boulos, é mentira sua. Jesus pregou o amor ao próximo como expressão máxima. Jesus não pregou divisão de bens. Jesus nunca pregou divisão de bens. É mentira sua. Que você junte seus familiares e amigos e pergunte a eles: você ficaria do lado da mulher grávida debaixo da lona ou do juiz que assinou sua ordem de despejo? Da criança assassinada na favela ou do rei que mandou matá-la? Da prostituta apedrejada ou do falso profeta que lucra com a fé dos humildes? Do torturado ou do torturador? Agora ele
junta um forte apelo emocional às suas distorções bíblicas. Sabe, Boulos, de que lado Jesus fica? Você quer saber mesmo? Povo de Deus, cristãos do meu Brasil, vocês sabem de que lado Jesus fica? As pessoas que têm o coração quebrantado, dos humildes de espírito, aqueles que têm disposição no coração para receber a boa palavra. Jesus fica do lado daqueles que têm o coração como uma terra fértil para receber a palavra de Deus, para cair a palavra de Deus no coração, nascer, brotar e frutificar. Jesus fica do lado daqueles que têm o coração disposto a aceitá-lo e recebê-lo. Jesus não fica do lado daqueles que têm o coração de pedra, daqueles que têm disposição no coração para rejeitar a palavra de Deus. Jesus não fica do lado destes, jamais, jamais, jamais Jesus fica do lado daqueles que têm o coração duro, coração de pedra, para aceitá-lo e recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aqueles que têm o coração duro, coração de pedra, Jesus simplesmente joga a semente e sai dali e vai bem para longe. E se estes rejeitarem, Jesus sacode a poeira das suas sandálias e sai dali e vai para bem longe deles. Destes ele fica longe. Jesus fica perto daquele que tem o coração quebrantado, seja pobre ou seja rico. Seja gente que tem casa bonita, casa boa, ou seja, pessoas que têm uma casa humilde. Seja um juiz, ou seja, uma pessoa simples, um gari. Seja uma faxineira, ou seja, um empresário. Jesus fica do lado de quem tem o coração disposto, de quem tem o coração como terra fértil para receber a palavra. Desse, sim, Jesus fica. Certo? Milhares de brasileiros sofrem hoje as mesmas injustiças que Jesus sofreu. Agora, Boulos comete outra barbaridade. Ele diz que nós sofremos as mesmas aflições que Cristo sofreu, como se isso fosse possível. E o sofrimento de Jesus Cristo foi único. Foi único. Não existe sofrimento maior, igual ou maior ao sofrimento de Jesus. Ensinamentos. De nada adianta ir na missa ou no culto aos domingos e ser insensível com a dor dos outros. Nesse Natal, eu te desejo muita solidariedade e muito amor, mas sem hipocrisia. Quanta hipocrisia, minha gente. Pois é, minha gente, vimos aí as hipocrisias do Guilherme Boulos, um comunista, um socialista, um esquerda, que usa a Bíblia de forma dissimulada, mentindo assim, na maior cara dura, para enganar os cristãos. Mas os brasileiros cristãos conservadores não caiam nesta lábia do Boulos. E, gente, para terminar esse vídeo, olha só, essa notícia aqui é boa. A Rainha Elizabeth II diz que Jesus Cristo é a esperança para o mundo. Do pronunciamento de Natal da Rainha Britânica, né? Ela surpreendeu todo o mundo, dando ênfase nos valores do cristianismo. Que coisa linda, que coisa linda. Aqui sim está algo bonito. A Rainha Elizabeth II colocando Jesus Cristo aí como centro e como esperança e luz para o mundo. Como Jesus disse, que ele é a luz do mundo. Com certeza, a palavra da Rainha Elizabeth II foi uma palavra muito boa para o mundo, diferente dessas mentiras e hipocrisias desse comunista e socialista Guilherme Boulos. Todos os anos, disse a rainha, acendemos as luzes de Natal. As luzes representam a esperança para os cristãos, né? E, de fato, Jesus Cristo é a esperança para o mundo, é a esperança para as pessoas, é a esperança de salvação para as pessoas. E, de fato, Jesus Cristo é a luz, como disse a monarca, a Elizabeth II. Né? E ela ainda disse
Os ensinamentos de Cristo servem como a minha luz interior e trazem sentido no propósito de estarmos juntos na adoração. Pois é, minha gente, eu termino aqui com a fala da monarca Elizabeth II, falando aí de Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo como centro, né, e como a luz, como a única esperança. Isso é muito bonito. Essa mensagem da Elizabeth é muito bonita, porque, de fato, Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a luz. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe aí com todo mundo das suas redes sociais e comenta aqui embaixo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, valeu, e a gente se encontra no próximo vídeo.